Bom dia. 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Logo depois de realizar uma consulta a todos seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estais de acordo, e se esta é a vontade de Deus, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiro por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco. E voltemos a trazer para nós a arca da aliança do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, por isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazer de Kiriat-Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome, Deus, é invocado. Então, desde a época de Saul, tinha, digamos assim, desprezado a arca do Senhor, ela estava parada lá em Kiriat-Jearim. Agora, Davi resolveu trazê-la para Jerusalém, né? E convocou todo mundo, todos concordaram, e assim foi organizado para trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Da casa de Aminadab, transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiú. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Deus acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado o seu companheiro Uzá. E até nos nossos dias, aquele local é conhecido como Peretz Uzzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses, sob os cuidados da família de Obed-Edom, em sua própria casa. E Deus abençoou a família de Obed-Edom e o fez prosperar em toda a sua propriedade. Então Davi prepara tudo, aquela festa, pessoas tocando, dançando. Fez um carro de boi, um carro novo, com ali as parelhas de bois para transportar a arca do Senhor. Então, de acordo que estão caminhando para levá-lo, o povo dançando, pulando, aquela festa enorme, a multidão. Mais à frente eles estão caminhando para a cidade de Davi. Então, os bois tropeçam. Naquele intuito involuntário, Uzá então mete a mão para segurar a arca para ela não cair. Assim que ele meteu a mão, que ele tocou, Deus o matou. Aí nós vamos entender, mas por que Deus fez isso?
Porque a questão do céu é obediência. Quando nós desobedecemos, nós somos punidos. Se nós observarmos desde quando foi feito a arca, quando Deus determinou, deu a planta e determinou a Moisés como deveria ser feito a arca, Deus diz como a arca deveria ser transportada. A arca não era para ser transportada em nenhum carro de boi ou carroça. A arca foi feita, Deus determinou que fizesse até com as argolas de ouro ali, com os varais, para ela ser transportada nos ombros, pelos homens. Não sobre carro de boi, não importa se carro novo ou não, eram as pessoas que deveriam transportá-la. Então, apesar de Davi ter feito o carro novo, estava transportando ela de maneira inadequada. Não era assim como Deus determinou. E mais, Deus determinou que ninguém deveria estar tocando na arca. Somente o sacerdote que deveria abrir e colocar qualquer coisa. E ninguém deveria estar olhando na arca. Então houve a desobediência da maneira de transportar a arca e também o sábio tocar na arca. E não da maneira adequada que tinha que ser os travessões tocariam então somente nos travessões onde colocavam no ombro. Por isso ele morreu. Deus, ele já nos determinou como nós devemos viver, como nós devemos agir. Essas determinações nós encontramos no seu Evangelho, na Palavra de Deus. Hoje nós vivemos na graça, nós vivemos a partir do Evangelho de Mateus. Tudo que nós temos que fazer, como viver, como proceder, em todas circunstâncias e situações. Quando nós mudamos, agindo de maneira contrária, nós estamos agindo contra Deus e nós merecemos o castigo, merecemos a punição. Hoje, Deus não vai tirar a nossa vida agora, imediatamente, pode até acontecer agora, mas o que acontece? Nós vamos enfrentar a morte eterna. Tem muitas pessoas, até mesmo em altares, em púlpito da igreja, falando, e nós às vezes achamos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não sabemos, são pessoas que já são mortas espiritualmente. É o que eu chamo de mortos-vivos, que apesar de estar ali, nós estamos vendo, eles estão vivos, mas já são mortos espiritualmente. Então, por este erro, foi que o Sá morreu. 1 Crônicas, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para que ele edificara um palácio. Então Davi teve certeza de que Deus o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou vários filhos e filhas. Esta é a lista dos nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Nafia, Elissama, Beliadá e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: ataca, pois eu entregarei nas tuas mãos. Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal, para Perazim, onde Davi o derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por este motivo deram àquela região o nome de Baal Perazim, Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Nós vemos a diferença entre Davi, Saul e outros. Na verdade, como estão falando, essa crônica aqui é uma repetição da história, é uma maneira de nós relembrarmos o que nós lemos um tempo atrás. É uma repetição, um resumo. E o que nós temos que observar é que Davi,
antes dele tomar qualquer decisão, ele sempre consultava a Deus. Ele não ia somente no impulso, na emoção. Os filisteus, agora nós vemos os filisteus propagaram, armaram para lutar contra ele. Ele, antes de atacar, ele perguntou a Deus: devo ir? É certo? Ou não? Eu devo aguardar? Deus falou: não, vai. Se nós gostamos de falar que nós somos iguais a Davi, queremos ser igual a Davi, a unção de Davi. Como eu vejo falar isso em templo, a igreja não tem unção de Davi, é a porta de Davi, não sei o que, um monte de campanha com o nome de Davi. Mas as pessoas não agem como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Senhor que falou. Que ele era perfeito? Não, ele era imperfeito. Falamos já bastante sobre isso. Ele foi adúltero, assassino e várias outras coisas. Foi um mau pai. Mas ele sempre, quando errava, ele era chamado a atenção, ele reconhecia os seus erros. Ele não repetia os mesmos erros. E tudo ele fazia questão de perguntar a Deus. Se nós, todas as nossas decisões, nós primeiro perguntássemos a Deus, analisássemos se nós deveríamos ou não fazer, com certeza nós seríamos bem-sucedidos em tudo. Mas nós temos que ser espirituais, inteligentes, verdadeiros. Não seres emotivos. Que eu vejo um monte de pessoas, não, eu tô orando, perguntando a Deus, Deus não respondeu, Deus colocou no meu coração. Essa conversa de colocar no coração, isso é para bebês na fé. Porque Deus nos fala que enganoso é o nosso coração. Então não é no coração que vai vir a resposta vem na palavra. Vamos analisar de acordo com a palavra de Deus. Eu devo ir ou não? Eu devo aceitar este emprego ou não? Eu devo agir assim ou não? Eu devo concordar com esta ou com aquela situação ou não? A resposta está no Evangelho. Volto a insistir, nós vivemos na graça. Então nós vivemos a partir do Evangelho de Mateus. É lá que nós vamos encontrar as respostas. Não podemos ser hipócritas. Vamos buscar a resposta lá em 1 Crônicas, o livro dos reis. Não, isso é história de Israel. Vamos buscar o que Jesus determinou. Se nós vivemos em Jesus, nós sabemos aonde está a resposta em Jesus. Vamos consultar a Ele. Como proceder diante dessa ou daquela situação. E Ele nos responderá. Porque, na verdade, já nos respondeu há muito tempo. Temos que agir. Temos que ser inteligentes. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, aquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Ele queimou todos os ídolos, queimou toda aquela imagem. Ele não procedeu como alguns outros reis que nós vimos, que eles pegavam aquilo e, na verdade, começavam a adorar os deuses, a imagem dos outros para mesmo derrotados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente Davi busca e consulta a Deus, que ele respondeu: agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca-os de frente às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído diante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia ordenado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Jessé. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Deus fez com todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Davi, de toda maneira, ia atacar, perguntava a Deus: devo atacar? Não, Deus falou: não ataca assim. Agora você não vai assim, você vai pro vale das amoreiras. Deixa que eu mesmo atacar. Ele fazia exatamente assim que Deus determinava. Aí hoje você pode questionar: mas se Deus falava com ele, pode falar comigo também, eu vou orar, Deus pode falar. Ele não pode falar, não. Ele não vai falar. Por um motivo simples. Vamos lá, Hebreus 1 diz assim: antigamente Deus havia falado de várias maneiras. Agora, atualmente, Ele nos fala pelo Filho, o Verbo, a palavra encarnada. É isso que nós devemos saber.
Então eu vejo muitas pessoas com muita situação. Não, Deus vai me dar, Deus vai abençoar. Examine o evangelho, examine a palavra. Ele disse isso. Não, mas ele fez isso com Davi, com Salomão. Não interessa o que ele fez com Davi ou com Salomão. O que ele disse que vai fazer para nós. Qual é a promessa? A promessa que Deus tinha para Salomão, para Davi, se cumpriu. Para Abraão, para José. E a nossa? Qual que é a nossa promessa? Está lá a partir de Mateus. É nela que nós temos que nos firmar. Que o que ele fala se cumpre. Como devemos proceder? Vou fazer a mesma coisa que Davi. Vou fazer a mesma coisa que Salomão. Isso, arruma 1000 mulheres. Não. Vamos fazer como Jesus disse que nós fazemos. A partir de Mateus. História de Israel. Temos que entender isso. Tem muitos pregadores que baseiam todas as suas pregações, as promessas que Deus fez no passado para aqueles homens, promessa que Deus fez para Jacó, para outros, como se fosse para nós. E não é verdade. 1 Crônicas, capítulo 15. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus senão exclusivamente os levitas, porque Deus os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém e trazer a arca de Deus ao lugar que ele havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas, os descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos, dos descendentes de Merari, Assaia, chefe de 220 dos seus irmãos, dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 dos seus irmãos, dos descendentes de Elisafã, Semaia, chefe de 200 dos seus irmãos, dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 dos seus irmãos, dos descendentes de Uziel, Aminadab, chefe de 112 de seus irmãos. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Assaia, Joel, Semaia, Eliel e Aminadab, e lhes exortou: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Deus, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Deus, o vosso Deus, causou grande destruição entre nós. Infelizmente, não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então, Davi agora constrói o templo, palácio, tudo para trazer a arca do Senhor. E o que ele fez? Convoca todo mundo e vai procurar fazer de maneira correta. Convoca os levitas. Porque desde o início, a tribo de Levi, a família de Levi, os descendentes de Levi foram separados para tomar conta das coisas do Senhor. Não só cantar, porque eu tenho o hábito de falar que quem canta igreja é levita. Levita coisa nenhuma. Levita que é descendente de Levi, da tribo de Levi. Então, esses que são separados para o sacerdote cantar, limpar, tomar conta de tudo. Esses que não tiveram herança, a herança deles é o Senhor. Então, eles podiam fazer isso. Então agora, Davi, sabendo disso, já falou: olha, chamou eles, consagraram, falou: vocês se consagrem, se limpem, preparem para trazer a arca do Senhor. Porque da primeira vez, nós não conseguimos porque nós estávamos fazendo de maneira correta. Por isso o Senhor tirou a vida de Ussá. Mas agora se consagrem e vão fazer de maneira correta. Vocês, os levitas, que tragam a arca do Senhor. Então os sacerdotes, os levitas, se consagraram, santificando-se assim para transportar a arca de Deus, o Senhor Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Deus. Agora estão fazendo de maneira correta. Não é trazendo em carro, numa carroça nova, um carro de boi novo.
mas é nas varas, no ombro, como foi determinado desde o início. Os levitas estão fazendo de maneira correta. Por isso vão conseguir vitória. É mais ou menos assim, tem inúmeras pessoas que fazem preces, rezam, orações, um monte de coisa, fazendo a Deus e quer receber alguma coisa. Não recebe porque não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. Pastor, eu jejum de madrugada, eu subo um monte, eu desço um monte, eu rolo um monte, eu pulo na igreja, eu viro cambalhota, eu leio a Bíblia toda, eu tô plantando bananeira, fazendo qualquer loucura, idiotice, maluquice, e não recebo nada. E não vai receber. Eu vou na igreja de segunda a segunda, eu não recebo nada. Eu fico de joelho um monte de tempo e não recebo nada, e não vai receber. Se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos a Deus como Ele diz que nós vamos buscar, nós não vamos receber nada. Espírito e em verdade, não em emoção. Se nós não buscarmos Ele como Ele determinou, nós não encontraremos, nós não acharemos resposta, nós não seremos atendidos em nada. Davi no início está com boas intenções, levar a arca do Senhor, mas não estava fazendo de maneira correta, não conseguiu. Uzá perdeu a vida. Mas ele reconheceu e agora aprendeu a fazer, fez de maneira correta. Chamou os levitas. Agora sim, consagraram. Não é numa carroça nova. Não, eu vou fazer porque Deus vai gostar. Deus vai me abençoar, eu estou dando uma oferta grande aqui na igreja. Você não está dando oferta grande na igreja, não. Está dando oferta grande para pastor, para líder, para eles gastar como eles quiserem. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Mandamento dele é nós devolvermos o dízimo dele. A oferta nós dá aquilo para o nosso coração se determinar. Fogueira santa, é campanha disso e daquilo, colocando envelope, está sendo roubado. Ludibriado, enganado. Deus não vai atender. Por que não vai atender? Porque não está de acordo. Deus não disse para nós ir a ele comprar a bênção. Deus não disse a ele que eu tenho que andar de joelho daqui até São Paulo. Ele disse para nós buscar ele em espírito e em verdade. Só isso. Nós fazemos a vontade dele. Quando nós fazemos, nós o buscamos, nós o encontramos. Davi aprendeu a lição. E nós vemos que agora vai conseguir, sim, levar a arca. Davi também ordenou aos chefes, os levitas, que encarregassem os músicos, que havia entre eles, de cantar melodias alegres, acompanhado por instrumentos musicais, lira, harpa e símbolo sonoro. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Assá, filho de Berequias, parente deles, e também Aitã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari e seus parentes. Com eles estavam também seus parentes pertencentes ao segundo escalão: Zacarias, filho de Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Macéia, Matitias, Elifeleu, Miquneia, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam símbolos de bronze. E Zacarias, filho, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Macéia e Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunés, Obed-edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. Berequias, o Elcana, serviriam como porteiro e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também exerceriam a função de porteiros e vigiar para que ninguém tocasse na harpa. Fazendo tudo de acordo, louvando mesmo, exaltando o Senhor. Os cantores, quem tocava, os que tocavam, cantavam, os que tinham dom para isso. Hoje eu vejo uma coisa nas igrejas,
Qualquer pessoa, não, você quer cantar, vai lá para o altar, vai cantar para louvar a Deus. Não importa a voz, importa sim. Eu não vou abrir a boca numa igreja ou em qualquer lugar para cantar, porque eu não tenho voz, eu não tenho ouvido para música, eu não sei cantar. Eu sequer sei bater palma, nem o ritmo bater palma, não sei. Por que eu vou fazer isso? Eu não canto, ninguém não pode me ver cantar em igreja. Porque eu não sei. Não é dom, Deus não me deu esse dom. Eu vou tocar, não sei tocar nada. O máximo que eu toco é a Bíblia na cabeça de alguém. Mas em compensação, eu vejo igreja, não, para louvar a Deus. Tem um povo, tem uma mulherada com a voz desafinada, ruim, não canta nada, os homens que não cantam nada, não tocam nada, fica ali enrolando. E não, é porque tá louvando o Senhor. Não tá louvando não, tá bagunçando. Então é melhor ficar sentado num canto de nada. As coisas só com ordem e decência. Nós temos que aprender isso. Vendo como Davi procedia. Foi escolhido. Aqui os levitas que escolhidos para tocarem, para cantarem, foram aqueles que tinham dom. Aqueles que foram preparados. O dom, o talento que nos dá é Deus. Nos dá é Deus. Por mais que eu venha esforçar, frequentar qualquer curso, aula de música, eu não vou conseguir nada. Eu nunca vou ser bom. Porque eu não tenho esse dom. Tem outros que têm. Então, com certeza na igreja tem. Não, mas na igreja não tem. Então vamos usar CD, vamos... E pronto, e não vamos bagunçar. E cada um tem a sua função. A Bíblia nos fala que nós somos o corpo de Cristo. Uma mão. Diferentes um do outro. Mas cada um tem a sua função específica. Um é cantor, o outro toca, o outro prega, o outro é profeta, o outro cuida, é coluna da igreja, o outro trabalha na portaria, o outro não faz nada, mas faz questão de cuidar, organizar, limpar a igreja. O outro faz questão de estar orando, intercedendo. São dons. Não adianta nós tentarmos fazer tudo, não vamos conseguir. E vamos simplesmente agir de total desorganização. Assim, com a grande celebração, Davi e todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 homens partiram em busca da Arca da Aliança de Deus, que permanecia na casa de Obed-edom. Davi louvou a Deus que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da Arca da Aliança de Deus. Eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos, Kenanias, líder dos músicos, Davi vestia também o efode, que é um colete sacerdotal de linho. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Deus com grande júbilo e brado de alegria, ao som de trombeta, corneta, símbolo, toque de lira e de harpas. Quando a arca da aliança de Deus entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Mical, a filha de Saul, que tinha sido dado como esposa, era esposa de Davi, era uma das esposas de Davi. Quando viu ele dançando ali, naquela alegria, ele pulando, o colete na venta levantou e ela, quando viu aquilo, ela não gostou. Beleza, estava errada que ela deveria estar junto com todo mundo, celebrando. Ela, como esposa do rei, deveria estar celebrando, né? Junto com eles, mas não foi. E ao ver Davi daquela mulher, ela ficou chateada. Ela é uma maneira de se sentir superior, achava que Davi não deveria estar junto com o povo, dançando e se alegrando. O que estava acontecendo ali era uma alegria. Davi estava comemorando. Nós podemos comemorar, é uma coisa. Tudo de acordo com a palavra de Deus. Ah, pastor, hoje é uma festa, nós estamos fazendo uma festa por tal motivo. Tudo bem, vamos dançar, vamos alegrar. É uma comemoração. O que não podemos fazer é dizer que eu estou dançando, eu estou falando que é o Espírito Santo. Isso é diferente. É diferente. O Espírito Santo é domínio próprio. Não é assim. Ah, não, mas hoje eu estou alegre. Hoje eu estou alegre na presença de Deus. Eu estou pulando, eu estou alegrando, eu estou dançando. Não danças sexuais.
Eu posso, eu dou uma festa aqui, tô alegre por isso, por aquele motivo. Glória a Deus, vamos cantar, vamos nos alegrar. Agora eu na igreja, eu ficar dançando, não, é o Espírito Santo, é isso aqui, isso é conversa fiada. Isso é carnal, então demoníaco. Nós temos que ser cristão, mas cristão, inteligentes, adultos na fé. Nós concluímos o capítulo 15. Amanhã nós daremos continuidade a partir do 1 Crônicas, capítulo 16. As dúvidas nós esclarecemos na Bíblia, na palavra, que a resposta está na palavra. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.